BNDES é o Banco do Desenvolvimento, ele não é um banco comercial. Por isso, todos os pedidos de financiamento que chegam ao BNDES são analisados de acordo com a viabilidade econômica, mas também com os benefícios para o desenvolvimento do país, como geração de emprego ou melhoria da infraestrutura local. Como em qualquer outro banco, os financiamentos do BNDES são retornados com taxas de juros, mas as taxas são atrativas, justamente para incentivar projetos que promovam o desenvolvimento. Essa empresa, por exemplo, desenvolve tecnologias inovadoras para prevenir e controlar a dengue em áreas de difícil acesso. Além da preocupação com o desenvolvimento, o BNDES é cuidadoso na concessão de financiamentos porque lida com dinheiro público. Prova disso é a baixa inadimplência dos nossos clientes. Dessa forma, é possível continuar concedendo novos financiamentos a novos projetos que promovam ainda mais o desenvolvimento do país. Antes de mais nada, é importante a gente dividir o conceito. O que é investimento e o que é capital de giro? Então, todos os recursos aplicados na implantação, na reforma de uma empresa, na aquisição de máquinas e equipamentos, são considerados investimentos. Capital de giro é aquele dinheiro mesmo que o empresário usa para pagar as contas do dia a dia, para comprar insumos, para montar estoques, para pagar contas, salários. Então, isso é capital de giro. O BNDES financia capital de giro de duas formas, de forma isolada e de forma associada a um projeto de investimento ou a aquisição de uma máquina e equipamento. Então, por exemplo, se o empresário financia a compra de uma máquina, ele pode solicitar também financiamento de capital de giro associado a essa compra. Para que ele vai usar esse recurso? Por uma adequação física para a instalação da máquina. Se é uma máquina complexa, ele vai precisar dar treinamento para as pessoas, ele vai precisar comprar insumos enquanto ele vai testando aquela máquina. Então, tudo isso gera a necessidade desse capital de giro associado a essa compra dessa máquina, que também pode ser financiado pelo BNDES. O financiamento de capital de giro costuma ser mais caro do que o financiamento a investimento. Então, vem aí a importância do empresário se planejar para fazer os investimentos, compra de máquina e equipamentos, tudo isso financiado, de preferência longo prazo, e guardar recursos próprios para utilizar como capital de giro. Dessa maneira, eu acho que ele tem o melhor equilíbrio, assim, tem o melhor resultado financeiro, É importante frisar que consultores que prometem agilizar ou facilitar um financiamento não são reconhecidos pelo BNDES e não têm nenhuma influência sobre a aprovação do crédito. Existem duas formas de pedir financiamento ao BNDES: diretamente ao banco ou de forma indireta por meio de uma rede de instituições financeiras credenciadas. A maior parte dos financiamentos é feita de forma indireta. O BNDES é um banco que não tem agências, então para chegar a todos os municípios do país, o BNDES conta com uma rede de instituições financeiras credenciadas. Essa rede é formada por praticamente todos os bancos comerciais existentes no Brasil. O cliente procura esse banco credenciado analisa e aprova a operação e depois solicita a aprovação do BNDES para a liberação dos recursos. Nós recomendamos que o cliente procure o banco com o qual ele já tenha relacionamento bancário, porque o gerente desse banco, conhecendo já de perto esse cliente, já tem melhores condições de avaliar a capacidade de pagamento desse cliente, e isso pode facilitar a negociação. A instituição financeira credenciada analisa o pedido e negocia diretamente com o cliente as condições do financiamento, como as taxas de juros, os prazos, as garantias, respeitadas as normas estabelecidas pelo BNDES. Se o cliente tiver o seu pedido negado ou se ele quiser condições de financiamento melhores, mais favoráveis, ele pode procurar outra instituição financeira credenciada ao BNDES. Em caso de dúvidas, o cliente pode procurar o BNDES para obter mais informações.
micro, pequenas e médias empresas, que são fortes geradoras de emprego e renda, microempresários individuais, pequenos agricultores e também caminhoneiros. Apoia também grandes empresas, grandes projetos de infraestrutura, comércio, serviços e também industriais. Mais de 90% das operações da carteira do BNDES são de micro, pequenas e médias empresas. Hoje, a micro, pequena e média empresa, ela tem prioridade no BNDES, tanto que tem condições de financiamento especiais, de prazo e de taxa. O apoio do BNDES é desde a situação zero, desde o início, partindo ali da implantação, o funcionamento, ampliação, bastando apenas que a sua empresa esteja constituída e legalizada. Podemos citar, por exemplo, essa gráfica que nós estamos aqui, que recebeu o apoio do BNDES para ampliação de suas instalações e, com isso, ter o melhor desenvolvimento do seu trabalho, ampliar sua produtividade e seu desempenho. É importante destacar que nós estamos lidando com recursos públicos e, para isso, há necessidade de um bom investimento. A empresa deve ter garantias para honrar os seus compromissos, deve estar em dia com as obrigações tributárias, sociais e fiscais, deve estar cumprida a legislação ambiental e, sim, claro, ter a capacidade de pagamento para honrar os seus compromissos. Todo tipo de empresa, micro, pequenas e médias empresas, que são fortes geradoras de emprego e renda, microempresários individuais, pequenos agricultores e também caminhoneiros. Apoia também grandes empresas, grandes projetos de infraestrutura, comércio, serviços e também industriais. Mais de 90% das operações da carteira do BNDES são de micro, pequenas e médias empresas. Hoje, a micro, pequena e média empresa, ela tem prioridade no BNDES, tanto que tem condições de financiamento especiais, de prazo e de taxa. O apoio do BNDES é desde a situação zero, desde o início, partindo ali da implantação, o funcionamento, ampliação, bastando apenas que a sua empresa esteja constituída e legalizada. Podemos citar, por exemplo, essa gráfica que nós estamos aqui, que recebeu o apoio do BNDES para ampliação de suas instalações e, com isso, ter o melhor desenvolvimento do seu trabalho, ampliar sua produtividade e seu desempenho. É importante destacar que nós estamos lidando com recursos públicos e, para isso, há necessidade de um bom investimento. A empresa deve ter garantias para honrar os seus compromissos, deve estar em dia com as obrigações tributárias, sociais e fiscais, deve estar cumprida a legislação ambiental e, sim, claro, ter a capacidade de pagamento para honrar os seus compromissos. Todo tipo de empresa, micro, pequenas e médias empresas, que são fortes geradoras de emprego e renda, microempresários individuais, pequenos agricultores e também caminhoneiros. Apoia também grandes empresas, grandes projetos de infraestrutura, comércio, serviços e também industriais. Mais de 90% das operações da carteira do BNDES são de micro, pequenas e médias empresas. Hoje, a micro, pequena e média empresa, ela tem prioridade no BNDES, tanto que tem condições de financiamento especiais, de prazo e de taxa. O apoio do BNDES é desde a situação zero, desde o início, partindo ali da implantação, o funcionamento, ampliação, bastando apenas que a sua empresa esteja constituída e legalizada. Podemos citar, por exemplo, essa gráfica que nós estamos aqui, que recebeu o apoio do BNDES para ampliação de suas instalações e, com isso, ter o melhor desenvolvimento do seu trabalho, ampliar sua produtividade e seu desempenho. É importante destacar que nós estamos lidando com recursos públicos e, para isso, há necessidade de um bom investimento. A empresa deve ter garantias para honrar os seus compromissos,
deve estar em dia com as obrigações tributárias, sociais e fiscais, deve estar cumprida a legislação ambiental e, sim, claro, ter a capacidade de pagamento para honrar os seus compromissos.